Bom dia, pessoal. Então, a nossa aulinha de hoje, infelizmente, teve esse problema. Eu já solicitei a nossa secretária Alessandra para verificar, porque comigo foi código de acesso, tá? Então, talvez para alguns, ou foi a internet, ou foi o acesso mesmo ao Teams, né? Ela vai verificar e depois me retorna. Mas então, para não ficarmos sem essas explicações, lá na página 86 do livro, nós iríamos então comentar juntos, né? Mas como teve esse contratempo, a prof vai explicar aqui para vocês para que não fiquem sem essa aulinha de hoje, tá? Então, assim, nós temos o gênero do texto bilhete. Então, o que nós temos que saber aqui deste tipo de texto? Inicialmente, nós temos duas características. A linguagem pode ser formal ou informal, tá? Quando que ela é formal? Quando esse bilhete for dirigido a uma situação que exige respeito, que não são pessoas tão próximas, conhecidas, enfim, para informar sobre algum acontecimento, alguma situação desse gênero, tá? Por exemplo, quando os nossos pais lá em casa recebem o bilhete da escola para uma reunião, quando nós estávamos nas aulas presenciais, ou agora o bilhete virtual das reuniões virtuais, estamos vivendo uma situação diferente, né? Então, os pais já tiveram reunião e foi uma reunião virtual. A professora Evandra mandou um bilhetinho, um recadinho, lá no grupo do WhatsApp, informando o dia, a hora, enfim. Então, uma linguagem mais formal para dirigir-se às famílias. Agora, entre vocês, quantas vezes vocês mandaram bilhetinhos lá na sala de aula para um colega, para uma colega, não é verdade? Então, vocês são próximos, vocês têm essa amizade, vocês têm um relacionamento próximo, então não exige formalidade. Então, a mensagem é informal, tá? Então, nas primeiras ideias, a linguagem formal e informal, dependendo da situação comunicativa, tá? Depois, nós tínhamos um exemplo aqui, que era o bilhete da tia Ambrósia e do Nicolino, o seu sobrinho, né? A tia Ambrósia tinha uma pensão, pelo que nós entendemos ali, naquele contexto, e precisou afastar-se naquele momento do dia e deixou um recadinho, então, não é verdade? E ele respondeu posteriormente que tinha uma atividade na faculdade, no laboratório, e também passaria o dia lá. Então, são mensagens próximas, eles têm um relacionamento próximo. Então, o que acontece? Não precisava de linguagem formal entre a tia e o sobrinho, tá? Que vivia ali, tá? Essa mensagem foi retirada do livro da Eva Furnari, Operação Risoto, tá? Nós tínhamos na biblioteca no ano passado, pode ser lido para análise literária livre, tá? É uma sugestão do livro, é um livrinho bem gostoso de fazer essa leitura. E temos a biografia da Eva Furnari aqui abaixo também. Eu peço que todos deem uma olhada, leiam, tá bom? Ela é também referência na literatura infanto-juvenil, então é importante reler um pouquinho sobre a sua biografia. Na página 87, vocês tinham algumas questões relacionadas ao tipo de texto, ao bilhete, tá? Então, assim, na questão número 1, nos bilhetes textos 1 e 2, quem são os remetentes e os destinatários? Então, nós tínhamos aí, no texto 1, o remetente era a tia Ambrósia, avisando então a sua saída, não é verdade? E no segundo texto, o remetente, quem está enviando a mensagem, é o Nicolino. Então, lembrar disso. Remetente é quem envia, destinatário é quem recebe a mensagem, tá? Na questão número 2, qual é o portador destes textos? Portador é onde ele foi publicado. Então, ele pode ser publicado no mural da escola. Ali, no caso, a resposta da pergunta é o mural existente na pensão, lá na casa da tia Ambrósia, tá? Pode ser virtual, como as famílias receberam dias atrás, então, pela internet, pelo site, pelo WhatsApp, tá? Pode ser postado um bilhete também em um estabelecimento público, nos corredores, não é verdade? Um aviso. Então, isso pode acontecer, tá? Portador é aonde foi publicado, tá? Esse recadinho, esse bilhete. Número 3. Qual o assunto e a finalidade do texto 1 e do texto 2? Então, no texto 1, nós tínhamos a tia Ambrósia avisando que iria ausentar-se da pensão naquele momento, que ele ficaria fora alguns instantes, e avisa os seus inquilinos lá, inclusive o seu sobrinho, né? E aí, no texto 2, nós temos a informação do Nicolino. Ele afirma que irá
ficar o dia no laboratório. Então, é estudante pelo que a gente consegue perceber aí, tá? Depois, na questão número 4, ao ler os dois textos, como você imagina tia Ambrósia e Nicolino? Aqui é uma resposta pessoal, como você imagina. Então, mas vamos formular no contexto do que entendemos aí nessa pequena conversação deles. O que nós podemos perceber? Que a tia Ambrósia tem o seu sobrinho, inclusive, que mora na sua pensão, não é verdade? E é uma relação próxima ou distante? Próxima. Por quê? Pela informalidade que a prof falou anteriormente, desculpem, na conversa deles. Então, há um carinho, há um gesto de carinho, há um gesto de proximidade entre os dois. Então, nós percebemos que é uma relação próxima. Então, nós consideraríamos, classificaríamos a linguagem como linguagem informal, tá? Depois, número 5. Os textos 1 e 2 são bilhetes? Justifique. Sim, evidentemente que são bilhetes, não só pelo aspecto ali no mural postado, mas também pela informação contida. É um recado rápido, é uma informação rápida, uma comunicação breve. Então, lembrem destes conceitos. Para ser um bilhete, precisa de uma comunicação rápida, tá? E observem que ao lado aqui vocês têm a sugestão do livro, tá? Então, Operação Risoto traz essa informação sobre o livro, sobre a Eva Furnari, tá? Então, é uma história que acontece através de comunicação, através de bilhetes, de cartas, enfim, vocês vão ver que é bem legal a história, tá? Leiam a referência ali. E se alguém quiser fazer leitura para análise literária, pode, a prof aceita, tá? Porque é um livro que é referência na literatura infanto-juvenil, como eu falei antes, tá? E vocês viram que a biblioteca agora está agendando os horários, o Alex está organizando-se, porque ele retornou também nessa semana. Então, assim, vocês podem tentar um agendamento. Quem quiser dar uma passadinha lá e retirar o livro para leitura, quem está sem o seu livro, tá? Lembrando que essa semana, eu já vou falar no finalzinho da aula, tá? Nós vamos retomar a questão do diário, tá? Da Ilha Perdida, lembra dos registros? Então, a prof já vai dar uma informação sobre isso, tá bom? Só para não deixar sem passar esse recado. E aí, logo abaixo aqui, vocês tinham na página 87 a composição dos bilhetes, tá? Então, ela vem apresentando o destinatário, a apresentação do assunto destinatário, para quem que vai, ó, Nicolino, né? Prezado sobrinho Nicolino, enfim. Eu vou mandar um bilhete para os pais, prezadas famílias, prezados pais, tá? Então, este é o destinatário. Breve desenvolvimento do assunto, como eu falei antes, a mensagem no bilhete não pode ser extensa. Tem que ser, deve ser, uma mensagem breve, seja ela formal ou informal. O bilhete é uma forma de comunicação rapidinha, tá? Então, não pode ser uma carta num bilhete, tá bom? Identificação e assinatura do remetente, obviamente, muito importante lembrar. Identificação, quem que está mandando isso? Então, lá no finalzinho, assinar o bilhete, não é verdade? Ali vocês tinham a assinatura do Nicolino, da tia Ambrósia, tá? Então, lembrar que isso é muito importante. Na página 88, nós tínhamos o número 1, identifique no texto 2, depois copie as partes do bilhete. Então, aqui vocês tinham que retirar lá no texto 2, então, as informações. O texto 2 era o bilhete do Nicolino, tá? Então, quem que era o destinatário? A tia. Quem que era o remetente? O Nicolino. Qual que era a mensagem? Que ele acordou tarde, a tia já tinha saído. Aí ele afirma o quê? Que iria ficar o dia todo lá no laboratório trabalhando, né? Chega só no final da tarde, então chegaria só no finalzinho do dia, tá? Esta era a informação. Então, vocês tinham que retirar do texto 2 as partes do bilhete, tá bom? E a despedida tinha beijos, né? E a assinatura dele, Nicolino, tá? Então, estava tudo ali no bilhetinho no texto 2. E aí veio um texto de informação sobre a linguagem nos bilhetes, foi o que eu falei anteriormente. Então, o que nós temos que gravar disso? Que ele pode ser 2 ideias que a prof precisa que vocês gravem. Linguagem formal e informal, tá? Formal, quando eu me dirigir a uma pessoa que eu não conheço, uma situação que exige respeito, como eu dei o exemplo da
reunião de pais. Agora, informal, quando estou me dirigindo aos meus amigos, aos meus colegas, enfim, pessoas que eu conheço. Mãe, a mãe saiu, mãe, vou aqui na casa do meu vizinho. Agora a gente não pode fazer isso, né? Mas a gente fazia anteriormente. Aqui na casa do meu amigo, tá? A mãe retorna, vê o bilhetinho. Então, são mensagens rápidas. É informal por quê? Porque eu tenho proximidade com essa pessoa, eu conheço ela, é a minha mãe, é o meu amigo, eu vou deixar um recadinho para o meu colega de aula. Então, tomara que a gente retorne breve, né, pra gente ver esses bilhetinhos circulando por lá de novo, tá? Então, o número 1 abaixo da linguagem nos bilhetes. Identifique nos textos 1 e 2 as expressões usadas pelo remetente para se dirigir aos destinatários. Então, vocês tinham aí no texto 1, caros hóspedes, a tia Ambrósia se dirigindo aos seus hóspedes. Irei me ausentar durante o dia. Então, caros hóspedes, ela se dirigiu às pessoas que moram na pensão dela. No texto 2, tia, não é verdade? Então, foi a saudação que ela deu, desculpem, que o Nicolino deu à tia Ambrósia para deixar o bilhete, tá? Depois, se mostravam formalidade ou informalidade. O primeiro, formalidade, caros hóspedes, formalidade, tá? No segundo, informalidade, tia, não só porque é parente, mas pela proximidade, né? Ele não disse senhora Ambrósia, não é verdade, então? Número 2. Há nos textos 1 e 2 outras expressões coloquiais. O que é isso? Populares, gírias, tá? Vocês têm ali já a definição. Que denotam formalidade ou informalidade da linguagem. Nós tínhamos, como por exemplo, fiquem à vontade, é informalidade, beijos é informalidade, não é? Então, depois, acho que foram essas aí, se vocês identificarem mais, avisem a prof depois. Número 3, conclua. O tom e o registro da linguagem nos textos 1 e 2 estão adequados? Sim, estão adequados. Com certeza, muito adequados. Por quê? Porque, primeiro, a tia Ambrósia, que se dirige a todos os hóspedes, caros hóspedes, ela usou uma formalidade. No bilhete do Nicolino, é para sua tia, não só porque a dona da pensão que exigiria formalidade, mas é a tia dele, então eles têm também essa relação de informalidade, é proximidade, tá? Então, no texto 1, formalidade, no texto 2, informalidade, tá? E aqui ao lado, vocês tinham da aula anterior uma referência sobre o bilhete, né? E a prof pediu na semana passada que fizesse um resuminho no caderno. Quem não fez ainda, retoma lá, tá? Tem que fazer. O que entendeu do bilhete tem toda uma explicação ali, tá? Nós vamos comentar ainda nas próximas aulas. E terminando, a prof já quer dizer o seguinte. Agora, nos próximos dias, nós vamos trabalhar junto com a prof de ciências, tá? Ela viu o conteúdo que a prof está trabalhando, que é o bilhete, e ela vai adotar lá na disciplina dela também. Então, nos próximos dias, vocês terão uma atividade que será interdisciplinar, português e ciências. Nós iremos informar nos próximos dias e possivelmente será uma atividade em grupo, tá? Duplo ou grupo. Então, aguardem, só para lhes avisar. Deixa a prof de ciências concluir lá o tema dela. E na sequência a gente envia para vocês as orientações desse trabalho, tá? Tenho certeza que será bem legal essa ideia. Eu e a prof. Agnes fizemos uma reuniãozinha na semana passada e tenho certeza que vocês irão gostar de fazer. É uma atividade dinâmica, mais prática, assim, para vocês se encontrarem virtualmente, tá? E poderem desenvolver essa atividade. Mais uma coisa, gente, sobre o trabalho de literatura em pé. Nós estávamos lendo A Ilha Perdida, encerramos, e o último livro era o livro de escolha livre. E lembram que eu falei que era para vocês irem registrando lá no diário de leitura de vocês, o arquivinho lá do computador que vocês foram produzindo, tá? Deixando lá. O que a prof quer que vocês façam a partir de agora, nesta semana, tá? A atividade de literatura vai ser criar uns slides sobre a Ilha Perdida, tá? Então, quem tem os resuminhos lá no computador, que foram enviando para a prof foi também observando que criaram, irão retomar, tá? Eu vou mandar a descrição dessa atividade na quarta-feira, tá?
Então, vocês terão um prazo maior, não é de quarta para quinta, criação de slides, a prof entende, vocês terão um número maior de dias para vocês desenvolver. Porém, quem quiser fazer em dupla, em trio, máximo trio, eu vou aceitar, tá? Por quê? Porque nos últimos tempos a gente não fez mais nada assim, em grupo. Então, se quiserem fazer em dupla ou trio, legal, vou gostar da ideia, acho bem legal mesmo. Então, podem entrar em contato com um colega, com uma colega que queiram. Eu sei que tem colegas, estudantes, que preferem fazer individualmente. Ai, prof, a minha ideia, eu quero desenvolver ali os meus slides. Tudo bem, não tem problema também, tá? Mas aguardem as orientações na quarta-feira, tá? Então, só já aproveitando o videozinho aqui para registrar. Criação de slides nessa semana para encerrar o livro A Ilha Perdida, precisa desse encerramento e possivelmente nós vamos marcar uma aula para que vocês apresentem também, tá? Essa atividade. Então, assim, gente, agradeço a compreensão de vocês sobre o problema do Teams de hoje, tá? E espero que vocês aproveitem agora essas explicações, retomem lá no livro e não esqueçam da atividade no Escolhas, tá? Bom dia!